Olá, eu sou Ronaldo Pacheco, engenheiro de produção, formado pela Universidade de Brasília. Atualmente eu sou estudante de mestrado profissional do programa PPCA, Programa de Mestrado da Computação Aplicada. Recentemente eu tive duas experiências com projetos de pesquisa. O primeiro deles foi um projeto em parceria da Universidade de Brasília com o Exército Brasileiro. Então tinha como principais objetivos a modelagem de processos, né? A segunda frente era a frente de requisitos, e a terceira frente compreendia o levantamento das competências, né, dos funcionários que desenvolviam as atividades desses processos. Então, tinha toda a questão do levantamento de problemas, oportunidades de melhoria, e, por fim, isso era consolidado em um ciclo PDCA, né, para a melhoria desses processos, com a integração dessas três frentes. No segundo projeto, que é o qual eu faço parte no momento, é um projeto em parceria da Universidade de Brasília com o Hospital das Forças Armadas, o HFA. O principal objetivo desse projeto é a implementação, né, da filosofia Lean Healthcare, que é auxiliada pela implementação dos princípios de Big Data. Então, trabalhamos tanto com a questão da melhoria de processos e também a questão de análise dos dados, né? Essa análise dos dados para análises descritivas, para a preposição de modelos preditivos, e a melhoria de processos, ela é diferente do primeiro projeto, ela é mais voltada com as ferramentas como mapa fluxo de valor. Quem não está familiarizado com o termo, Lean Healthcare é basicamente adequar, né, os princípios que surgiu no sistema Toyota de produção, né, com o sistema enxuto, o sistema Lean, ser aplicado ao setor da saúde. E os princípios de Big Data é que, ao mesmo tempo que a ênfase é na melhoria do processo, também é levada em consideração as análises dos dados, né? Para análises descritivas desses dados, para identificação de gargalos e problemas, e assim também para a geração de modelos preditivos. Então, tanto o projeto MAP quanto esse projeto que é HFA Data Care, ambos eles compreenderam na construção da cadeia de valor, como as etapas iniciais desse projeto, e aí foram passando para atividades, né, macroetapas, como, por exemplo, a questão da modelagem no primeiro, modelagem de processo, no segundo, construção do MFV, o mapa fluxo de valor. Então, é meio que mapear esses processos, né, como que esses processos agregam valor para o cliente, está fortemente relacionado com a cadeia de valor, é meio que uma etapa após a construção da cadeia de valor, e aí vai passando por macroatividades como, por exemplo, planos de ação para os problemas que foram identificados com essas modelagens, proposição de indicadores para o monitoramento dessas ações e assim por diante. Então, bem, esse é o nosso sumário, né? É o que iremos abordar. Então, o primeiro tópico, irei falar sobre a definição de projeto e processo. Posteriormente, falar sobre a hierarquia de processos, passar pela questão da pesquisa temática, que foi desenvolvida ao longo desse segundo projeto de pesquisa, né, para a compreensão do que realmente vem a ser a cadeia de valor. Então, irei falar sobre a cadeia de valor de Porter, desdobramento dessa cadeia de valor, quais são as etapas para a construção da cadeia de valor. Então, isso é fruto de uma metodologia que construímos ao longo do projeto. Essas etapas foi identificada como uma lacuna na literatura, né? Muitos autores eles falam sobre o que consiste a cadeia de valor, porém, como construir de forma detalhada ainda tinha muitas lacunas, né, nessa questão. E aí, por fim, eu vou falar um pouco sobre os resultados de um estudo de caso, né? Sem apresentar dados que são sigilosos, mas só para que vocês tenham uma ideia da complexidade da construção de uma cadeia de valor. Então, o primeiro tópico, a definição de projetos e processos. Por que eu acho que é importante essa compreensão de projetos e processos? Existem projetos de melhoria de processos, existem processos de projeto, né? E existem processos que são os compostos na cadeia de valor. Então, é importante essa definição entre projeto e processo para uma melhor compreensão, né? Para uma melhor leitura da cadeia de valor. Então, o que é um projeto e o que é um processo? O projeto ele pode ser compreendido como um empreendimento temporário, né, com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Ou seja, o projeto ele tem início e término bem definido.
E aí, o projeto, ele compreende os processos, né? O processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e controle e o processo de encerramento. Então, todo projeto, ele compreende essas etapas. Esses processos do projeto podem ser compreendidos como as fases de um projeto. Por outro lado, um processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultado, né? Então, essa aqui é a referência do BPM, né, do CBOC, era como se fosse tem o PMBOK, que é o manual para projetos, e aí tem o CBOC, que é essa referência para processo. Então, o processo, ele pode ser compreendido como atividades cíclicas, né? Então, aqui podemos ver na ilustração, temos o input. Esse input, ele é transformado, né? Tem um processo de transformação e ele sai um output. Geralmente, esse output, né? Ele pode ser compreendido como um produto ou serviço com um valor agregado. Então, você tem um processo de transformação daquele input. E aí tem uma questão que é bem considerada atualmente, que é a questão do feedback do cliente. Então, após você adquirir um produto ou um serviço, você dá um feedback para a melhoria, né, daquele produto. Então, esse feedback ele pode ser considerado um insumo para esse processo aí, e aí isso é ciclicamente, né, como pode ser bem visto aí pela figura. Bem, então, como iremos focar mais, né, em processos, né, um processo ele pode ser compreendido como um conjunto de atividades logicamente interrelacionadas, envolvendo pessoas, equipamentos, procedimentos e informações, que, quando executadas, agregam valor e produzem resultados específicos. Esse processo, né, esses processos, né, ele pode ser compreendido como, por exemplo, né, o processo de fabricação de um carro. Então, temos as etapas desse processo, como a estamparia, né? As chapas de aço, elas são recortadas de acordo com o modelo do produto. Tem a etapa da estruturação, que é a montagem, né, da carroceria. A funilaria, né? A carroceria recebe o número do chassi e é realizada uma inspeção visual, né, por exemplo, para possíveis correções de imperfeições, né? Teste para abertura de portas e etc. Tem a questão também da funilaria, né? Então, aqui podemos ver um exemplo do processo de fabricação de um automóvel. Então, aí podemos listar o processo de estamparia, né? As chapas de aço são recortadas de acordo com o número do produto, a estruturação, né, que é a montagem da carroceria, a funilaria, a carroceria recebe um número de chassis e é realizada uma inspeção visual, né, para possíveis correções de imperfeições. Então, temos também nessa fase testes para abertura de portas, capôs, porta-malas e etc. e tal. O processo de pintura, onde a carroceria é pintada de acordo com a especificação do produto, e a montagem final do veículo, né? Então, são colocados todos os componentes e itens, e posteriormente tem a questão de testes elétricos e mecânicos. Bem, então aqui de forma bem resumida, um projeto, né, em relação ao tempo, ele pode ser considerado um tempo determinado, enquanto o processo é um tempo indeterminado. Os objetivos de um projeto, eles são únicos, né? Então, o projeto ele tem um objetivo único. O objetivo dos processos, eles devem ser atualizados periodicamente, né? Se as atividades mudam, né, automaticamente os processos eles são impactados. As atividades do projeto elas são temporárias e únicas, e as atividades dos processos são contínuas e repetitivas. Então, o resultado de um projeto é algo exclusivo. O resultado de um processo é algo padrão. Você não espera que um processo de fabricação saia carros, né, do mesmo modelo com dimensões diferentes, por exemplo, né? Então, os processos eles devem ser padronizados, as mesmas dimensões, as mesmas especificações do produto, né? O serviço é mais difícil de você ter essa padronização, mas o produto ele deve ser padronizado. Então, aqui é um exemplo do projeto de melhoria de processos. Então, podemos ver, né, como eu falei inicialmente, tem projetos que é melhoria de processos, que são os projetos que eu falei inicialmente, que eu fiz parte e faço parte atualmente. Então, tem toda aquela questão de você entender a relação desde o momento, né, do input, né,
até o output, até a geração desse produto ou serviço. Então, no hospital, por exemplo, você pode um projeto de melhoria para você mapear, né, desde o momento que o paciente ele entra na porta de entrada até o momento que ele recebe a alta. Então, esse processo você tem um produto ou serviço e aí você tem um projeto para melhorar esses processos, né, levando em consideração a questão da retroalimentação, do feedback do paciente como principal elo. Então, dada essa contextualizada em relação ao que é processo e projeto, também é importante entender a hierarquia de processos. Então, os processos eles têm uma hierarquia. Por exemplo, na empresa, né, você tem os processos de negócio, que são desdobrados em processos, atividades, né, e essas atividades são desdobradas em tarefas. Então, aqui na cadeia de valor, por exemplo, né, temos que esses processos eles podem ser compreendidos como os processos de apoio, que se dividem em gerenciais e de suporte, e os processos finalísticos. Então, aí segue aquela mesma sequência desses processos. Ele se subdivide em subprocessos, atividades e tarefas. Então, na cadeia de valor é muito comum vocês ouvirem falarem sobre macroprocesso de primeiro, segundo e terceiro nível. Está relacionado com esse desdobramento desses processos, né? Então, o macroprocesso, né, ele pode ser compreendido como um conjunto de processos que formam um modelo lógico, né, e são relacionados aos objetivos essenciais da organização. Então, suas principais funções, né, é que devem contribuir para os objetivos corporativos. Então, eles podem ser agrupados, como eu falei, em estratégicos, finalísticos e de apoio. Isso, o macroprocesso. Já o processo é um grupo de atividades interrelacionadas, logicamente, né, que a partir de uma entrada fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados definidos, né, a um cliente, que esse cliente ele pode ser um cliente interno ou externo. Então, esses processos ele visam, né, apoio aos objetivos da organização com o intuito de gerar valor. Atividades, né, as atividades elas podem ser compreendidas, que é a definição das atividades, elas podem ser compreendidas, né, como ações executadas num processo, né, para que esse processo ele possa entregar o produto ou o serviço ao cliente. E aí a atividade é o modo pela qual se realiza o trabalho, né, na atividade. A tarefa é o modo pela qual se realiza o trabalho na atividade. Ou seja, né, é uma indicação dos procedimentos, métodos, técnicas e ferramentas para a operacionalização dos processos, né? Então, é o último nível da divisão dessa hierarquia de processos. Bem, ao longo do nosso projeto de pesquisa, fomos compreender, né, como que se constrói uma cadeia de valor, como interpretar uma cadeia de valor, e para isso nós utilizamos a técnica TEMAC. Acredito que é muito familiar já para vocês, né, alunos de engenharia de produção. É um método desenvolvido pelo professor Ari Melo Mariano, né, meu orientador. E aí essa pesquisa ela compreende um passo a passo de como você identificar, né, os principais estudos a nível mundial sobre um determinado tema. Então, na base Web of Science, na base Scopus e nas bases PubMed, referente à cadeia de valor. Então, aqui vou mostrar um pouquinho, né, um resumo de como que chegamos na construção, né, da metodologia para a construção da cadeia de valor. Então, aqui pegando a base de dados Web of Science, né, com o termo de busca cadeia de valor. Essa busca ela foi realizada em setembro do ano passado, então ela retornou um total de 8.342 artigos. Poxa, muitos estudos. E aí, como filtrar, né, esses artigos para que você possa chegar realmente nos artigos de maior fator de impacto, né, os mais relevantes, né, no meio literário? Então, só para uma comparação, né, nesse mês de setembro de 2020, eu fiz uma outra busca, né, com o mesmo termo. Então, percebemos aqui um crescimento, né, de 18% em relação ao quantitativo de publicações. Percebemos que esse é um tema que ele vem crescendo de forma exponencialmente nos últimos anos, né, assim também como o número de citações. Então, aqui tem mais de 20.000 citações, por exemplo. Então, a cadeia de valor, aqui são as principais áreas, né, encontradas
que falam sobre cadeia de valor. Então, que percebemos, né, como que é um termo multidisciplinar, questão de gestão, negócios, economia. Aqui podemos ver também engenharia industrial, né, tem a questão de ciência da computação. Então, todas essas são áreas, né, as principais áreas de um total de 181 áreas que abordam sobre cadeia de valor. Realmente é um tema de bastante relevância, né, que vem sendo estudado por muitas áreas. E aqui, né, por meio de uma das análises, né, que o professor Ari, eu recomendo lá o tutorial, o pesquisa sobre TEMAC, vai ter um tutorial de como você gerar esses mapas de calor. Então, aqui é uma análise de cocitação, ou seja, aqui é considerado os artigos, né, que são mais citados conjuntamente por aqueles 8.000, né, chegamos àquele resultado inicial aqui de 8.342 artigos. Então, quem esses estudiosos, né, quem esses atores, eles citaram? Então, aqui o principal referência é Porter, né? É um estudo de Porter de 1985. E, de fato, né, foi quando surge esse... Porter foi ele é o idealizador, né, o criador desse termo cadeia de valor. Então, aqui em seu estudo, né, ele retrata a cadeia de valor como uma ferramenta para a vantagem competitiva, né, das empresas e introduz uma maneira totalmente nova de entender o que uma empresa faz. Então, o inovador, conceito de Porter, de cadeia de valor, ela desagrega uma empresa em atividades, ou seja, as funções ou processos discretos, né, que representam os blocos de construção elementares da vantagem competitiva. Então, aqui, quando ele fala de atividades, já passamos por todos aqueles níveis hierárquicos dos processos, então já está subentendido que aqui ela compreende macroprocessos que se desdobram em processos até chegar em atividades. Então, visão geral da cadeia de valor de Porter. Como interpretar a cadeia de valor de Porter? A cadeia de valor é um modelo proposto por Porter, né? Ela é composta, como eu já falei, pelos macroprocessos da organização. Ela compreende as atividades primárias e de apoio que agregam vantagem competitiva. Então, essas atividades de apoio são aquelas atividades que estão por trás de todas as organizações, né? Então, aquisição de compras, desenvolvimento tecnológico, recursos humanos, infraestrutura, e aí tem as suas atividades primárias. As atividades primárias, elas estão relacionadas com os processos finalísticos, né? Aquele que tem o maior contato com o cliente. Então, tem a questão da logística de entrada, né? Operações, logística de saída, marketing de venda e serviço. Então, todas essas atividades, elas estão relacionadas a um conjunto de processos, né? É como se fosse uma engrenagem da organização. Toda organização possui uma cadeia de valor. E aí esses processos, eles têm que ocorrerem de forma sincronizada para a geração de valor para o seu cliente final, né? Principalmente para o cliente final. Então, aqui, por exemplo, a margem. O que é essa margem? A margem, ela pode ser compreendida como a diferença entre o custo, né, que esses processos eles geram para gerar, por exemplo, para a fabricação de um produto, e o valor, o quão disposto que um cliente, né, o quanto que o cliente está disposto a pagar por esse produto ou serviço. Então, se a gente for olhar aqui uma interpretação simples, né, o custo ele é definido pelo mercado. Não dá para a organização querer fazer uma caneta simples e falar que essa caneta vai custar R$10 porque os concorrentes estão vendendo a caneta de R$2. Então, você tem que atacar nesses processos. Aqui tem que ser o foco do ataque. Então, aqui tem que ser eliminados os desperdícios, tem que ser otimizados os recursos, né, para que você possa aumentar a sua margem, para que você possa aumentar o seu lucro. Considerando que o custo ele é fixo, né? O valor que o cliente percebe no produto, ele é definido pelo mercado. Então, se o valor de um produto é o custo mais a margem, né? E para dar o custo total, e esse custo é fixo, temos que otimizar esses custos, reduzir custo para aumentar essa margem. Então, por meio dessa cadeia de valor, busca identificar os processos que agregam valor, e aí, no destrinchamento desses processos, vamos identificar atividades que são necessárias e que agregam valor. Tem as atividades que elas não agregam valor, mas elas são necessárias para que o processo ocorra. E tem aquelas atividades que elas não são necessárias e nem agregam valor.
Então, essas são as atividades a serem atacadas, a serem eliminadas, né? Para otimização, né? Para uma maximização dos ganhos em relação ao processo. Então, quando temos essa compreensão de interpretar uma cadeia de valor, passamos a analisar tudo como um processo. Então, por exemplo, desde o momento que um aluno entra na universidade até o momento que o aluno sai, podemos ver isso, né, como os processos dentro de uma cadeia de valor. As disciplinas, elas podem ser compreendidas como um processo. E aí eu faço um questionamento, né, uma pergunta para vocês. Eu falei inicialmente que esses processos eles devem ser realimentados, né, com os feedbacks do aluno. Né? Eles são atividades contínuas, né, que mudam constantemente. Será que esses processos, né, dessa cadeia de valor da universidade, por assim dizer, será que esses processos eles estão sendo revistos? Será que tem essa retroalimentação? Então, será que, por exemplo, a universidade ela está preocupada com o produto final que ela está gerando, né? Será que realmente o mercado enxerga valor nesse produto que está sendo formado? Porque eu faço o questionamento da seguinte forma. O contexto ele muda constantemente. E esses processos eles têm que ser revisados. Então, será que realmente, né, o plano de ensino ele é atualizado, né, num período de tempo necessário para que o profissional ele saia atualizado com a demanda do mercado? Podemos imaginar isso como uma cadeia de valor. Quais as competências de um engenheiro de produção para o ano de 2020? Será que a faculdade está gerando engenheiro com as competências que o mercado exige? Então, esse realmente é um questionamento que eu deixo aqui para vocês. Então, se não, o que tem que ser feito? Né? Tem que rever esses processos. Será que a forma como os alunos são avaliados nos cursos, né? Será que a avaliação ela compreende, né, as competências desenvolvidas por esses alunos? Acredito eu que as competências que o mercado exige de um engenheiro de produção, ela tem que ser mensurada, ela tem que ser avaliada ao longo da graduação. Né? Então, ao longo do curso, você tem que avaliar se esse produto, né, que é o aluno, que é o produto transformado nesse processo, né, por assim dizer, se esse produto está compreendendo, né, os requisitos, as especificações exigidas, que são as competências. Então, realmente, eu acho que é algo a se pensar. E aí, continuando aqui num desdobramento, né, da cadeia de valor. Como eu falei, a cadeia de valor ela é composta por processos, né, ligados ao cliente ou ao negócio, que são os processos primários ou finalísticos. Né? E aí tem os processos de apoio aos organizacionais, né, ou de apoio e gerenciais. Então, os processos de apoio, ele pode ser desdobrado em processos gerenciais e processos de apoio, né, processos de suporte. E aqui temos como alguns exemplos. Os processos de negócio são ligados à essência da organização, né? Então, são suportados por outros processos internos e resultam num produto ou serviço que é percebido pelo cliente. Então, aqui temos como exemplos de processos finalísticos, vendas, desenvolvimento de produtos, produção, distribuição, atendimento de pedidos. Aqui como apoio, recrutamento e seleção, treinamento, compras, tecnologia da informação, manutenção e financeiro. E aqui como processos de gerenciais, né, são centrados no gerenciamento nas relações, né? Então tem a fixação de metas, avaliação dos resultados da empresa, gestão de interfaces, alocação de recursos, dentre outros. Então, partindo daquela cadeia de valor inicial de Porter, aqui temos um exemplo de uma cadeia de valor que pode ser adaptada a uma organização. Então, temos os processos de suporte, gerenciais e finalístico. Então, suporte / apoio. E aí, esses macros processos eles são desdobrados em processos. Né? Podem ser desdobrados em processos de primeiro, segundo, terceiro e quarto nível, que aqui está representado pelos subprocessos. Então, essa é uma forma de como você desdobrar aquela cadeia proposta por Porter. Bem, agora vamos chegar na etapa, na penúltima etapa, que são as etapas para como de fato construir a cadeia de valor. Então, essa que é uma fruto, né, do nosso projeto de pesquisa, a metodologia para a construção da cadeia de valor, ela pode ser compreendida, né, em 3 etapas prévias, que é as etapas de planejamento, levantamento de dados, consolidação de informação para a construção da cadeia de valor. Bem, mas como, né,
destrinchar cada uma dessas etapas. Então, aqui na etapa inicial, a etapa de planejamento, né, ela compreende a análise documental da estrutura organizacional da instituição, seguida da identificação das unidades da organização, né, dos atores responsáveis por cada unidade, planejamento das entrevistas a serem realizadas nas próximas fases, definição do instrumento para auxiliar na coleta de dados. No nosso projeto, essa quarta etapa, ela consistia na construção do instrumento, né? Nós pesquisamos a literatura, foi apontado como uma lacuna, e aí, com base em vários estudos, né? Uma lacuna no sentido de que não tinha um instrumento tão completo. Então, com base nas principais referências, nós construímos esse instrumento. A segunda etapa, né, a etapa de levantamento de dados, ela consiste em entrevistas semi-estruturadas com os atores-chave de cada organização para a coleta de informação, e aí, posteriormente, tem os registros dessas informações em um formulário. Então, esse é um formulário padrão, que ele consiste em campos, por exemplo, como os principais fornecedores, insumos, processos, saídas e os clientes. Foi basicamente uma adaptação do CIPOC, né? O CIPOC, ele compreende lá desde o fornecedor, né? Então aí passa pelos insumos, né? E aí vem o processo em si, tem o produto como saída e tem também a etapa de identificação do cliente. Levando em consideração que lá no CIPOC compreendemos também os requisitos, né? Quando pensamos em um produto, quais os requisitos desse produto, né? Quais os requisitos dos insumos, que é basicamente você levar em consideração as reais necessidades do consumidor, transformar ele em requisitos e depois em especificações técnicas. Por exemplo, a leveza de um produto, né? É um requisito. Eu quero um computador leve, por assim dizer. Aí a terceira etapa, né? Então aqui vamos falar dessas duas etapas iniciais e apresentar o instrumento. Então aqui o instrumento utilizado, né, para a coleta de dados. O primeiro instrumento é esse aqui, é uma adaptação do CIPOC. Então, esse artefato foi construído, né, pelos membros do projeto HFA DataCare. Já é publicado, então posso referenciar ele aqui. Tem um estudo de Monteiro, Pacheco e Reis, né? Publicamos esse artigo no ano passado. E aí esse instrumento aqui, ele compreende, né, 12 etapas. Então aqui tem a legenda, né, o M, a missão, fornecedor, insumo, processo, saída, cliente, atores, normativos, artefatos, integração e indicadores. E aí aqui tem a expectativa de resposta, né, e a pergunta em relação a cada um deles. Por exemplo, a missão. Então, nessa entrevista semi-estruturada, pergunta qual é a missão da direção, divisão, subdivisão, né, daquela área, daquele setor. Então, é descrever o propósito, a razão, né, da existência, tá, daquela direção. Então, essa é a expectativa da resposta e essa é como você, né, sugestões de como fazer essa pergunta. Então, aqui, por exemplo, né, o O, a saída, esse instrumento também vale a pena ressaltar que ele foi construído com uma sequência de cores lógica, né? Então, aqui tem um degradê de uma tonalidade de um vermelho mais forte, né, até um roxo. Então, tem toda uma sequência lógica aqui nessa distribuições de cores. E aí aqui tem, por exemplo, saída, né? Identificar as saídas, né? Entregas pela unidade, né? Descreve o que se pretende atingir com o produto ou serviço. Né? Qual o serviço ou produto oferecido pelaquela divisão? Quais são os serviços ou produtos gerados, né, com o atingimento daquela missão? Então, aqui tem toda uma sequência lógica. Vocês podem ler de forma mais detalhada cada um deles. Então, aqui está compreendendo todos esses tópicos aqui na legenda, é compreendido aqui na estruturação. Então, esse foi o principal instrumento que utilizamos. Essas informações eram coletadas, né, em visitas em loco com os atores das unidades, né, os atores-chave, os gestores dos processos, gestores/executores, e aí vamos coletando essas informações. Então, aqui a terceira etapa é a consolidação dessas informações coletadas. Então, aqui tem a formação dos grupos de macroprocessos, né, por meio das entrevistas. Aqui perguntamos, por exemplo, aqui o pezinho representando as atividades, né? Vale a pena ressaltar, né? Eu já ia passando despercebido, que os atores, eles nem sempre entendem o que é um processo, o que é um macroprocesso, uma atividade, uma tarefa. Você não vai chegar lá fazendo esse tipo de pergunta que o cara não vai saber te responder. Então, é importante você falar de uma forma geral. Quais são as atividades, né,
fundamentais na realização dos serviços, produtos prestados pelaquela unidade. Né? Como essas atividades contribuem para a execução dos serviços ou produtos oferecidos aos clientes. Então, aqui tem umas formas de você chegar, né? Aí cabe a expertise, né, da equipe para depois categorizar essas atividades em macroprocessos, em processos, a depender do nível que se deseja chegar. Se vai chegar no nível de macroprocesso, subprocesso, se vai ser necessário descer até o nível de atividade. Quando se fala em modelagem de processos, né, é comum chegar ao nível de atividade, mas no caso do projeto atual, né, estamos trabalhando com a modelagem de macroprocesso, então chegamos ao nível de processos mesmo. E aí aqui, né, voltando à terceira etapa, você tem esse agrupamento dos macroprocessos, classificação desses processos em finalísticos, gerenciais e de suporte, né, suporte / apoio, validação dos grupos de macroprocessos dos níveis e sua classificação. E aí, por fim, você tem a consolidação, né, dos macroprocessos da cadeia de valor. Desenho da cadeia de valor, aquele desenho que eu apresentei inicialmente, ao longo da apresentação, a descrição dos macroprocessos, né, na cadeia de valor e principais clientes e a elaboração da lista de verbos. Né? Essa elaboração da lista de verbos é meio que uma tradução mesmo, né? Então, aqui é o artefato 2, onde todas aquelas informações elas são consolidadas. Então, nesse artefato 2, aqui é os mesmos campos daquele artefato 1, daquele instrumento 1. Então, aqui temos, por exemplo, começamos com a missão da organização, ela é preenchida, né? As saídas, os clientes, os macroprocessos identificados nas entrevistas, quais são os insumos desses macroprocessos. Então, para cada macroprocesso identificado, nós temos a geração desse CIPOC. E aqui tem o campo, né, geral, que é quando as pessoas elas já falam sobre oportunidades de melhoria, elas falam sobre problemas daqueles setores, tudo isso é levado em consideração para que possam ser tratados, aprofundados, né, nas etapas posteriores ao longo do projeto. Então, essas caixinhas aqui, né, principalmente os insumos, os macroprocessos e as saídas, elas também podem ser utilizadas posteriormente para a identificação dos macroprocessos críticos. Né? Uma etapa seguinte, após a construção da cadeia de valor, deve-se atacar os processos, né? Quais os processos críticos, quais os processos a serem priorizados. E aí a definição do que vem a ser crítico, ela tem que ser alinhada com os gestores da organização, né? Com as partes interessadas. Os críticos, eles podem ser aqueles processos que mais impactam os objetivos estratégicos. Então, nessa etapa, utilizamos, por exemplo, teoria dos grafos, né? Utilizamos aqui os insumos, os macroprocessos e as saídas. Então, quais os processos que estão mais relacionados com outros processos dentro da cadeia de valor, quais os processos que estão gerando mais saída para a organização, né? Que compreende mais insumo. Então, toda essa relação ela pode ser analisada por teoria dos grafos. Um outro método utilizado também foi o Prometer. Então, juntamente com a professora Ana Carla, né, elaboramos alguns critérios, né, o Prometer, ele permite a análise multicritério. Então, quais desses processos eles mais impactam nos objetivos estratégicos da organização, e aí vão dando peso para cada um desses processos. Né? É uma validação com as partes interessadas e com o gestor da organização. Não só apenas a visão do gestor, mas também, né, a visão de todos os atores chaves envolvidos. Então, após, né, a aplicação dessas etapas, nós chegamos, né, na construção da cadeia de valor da organização. Né? Então, esse aqui é um exemplo ilustrativo, né, de como ficou a cadeia de valor. Vou apresentar aqui, um por um, os resultados, né, desse estudo de caso ao longo desse projeto, em relação apenas à primeira etapa do projeto, que consiste na construção da cadeia de valor. Então, aqui, ao longo da construção da cadeia de valor, tivemos um total de 80 entrevistas, né, distribuídas em 22 dias, entrevistávamos mais de um setor por dia, né? Então, as entrevistas elas foram marcadas com antecipação e a cada encontro os entrevistados realizaram perguntas com base naqueles artefatos. Né? Os entrevistadores, né, realizaram perguntas com base no artefato para o mapeamento da cadeia de valor. Em média, a reunião, né, de entrevista era em torno de 1 hora, totalizando 80 horas para se construir
uma cadeia de valor. Lembrando que aqui teve a participação de mais de 60 subdivisões da organização. Então, compreendia desde o financeiro, pessoal da TI, entrevistas com médicos, enfermeiros, realmente tem que envolver todos os atores-chave da organização. E aqui tivemos o resultado do levantamento. Chegamos em 13 macroprocessos de primeiro nível, 43 de segundo e 50 macroprocessos de terceiro nível, totalizando 106 macroprocessos. Né? Os processos de primeiro nível, que são os processos, os macroprocessos que compõem a cadeia de valor, eles foram distribuídos da seguinte forma: 3 finalísticos, 3 gerencial e 7 de suporte. Ou seja, né, podemos ver que tem muitos processos, né, que eles trabalham, né, por trás dos bastidores, por assim dizer. Eles dão suporte. Os processos de TI, por exemplo, né, aquisição, são processos de suporte para que se possa proporcionar um atendimento de qualidade, né, que por exemplo, numa consulta médica que o paciente ele consegue enxergar o valor agregado. Mas para que isso ocorra, tem todo a questão de um conjunto de processos de suporte por trás. E aí aqui, como eu falei, fica nessa cara a construção da cadeia de valor. Como são dados sigilosos, não posso estar divulgando, mas aqui eu posso pegar como exemplo, por exemplo, aqui um exemplo de um processo finalístico. Por exemplo, o macroprocesso prestação de serviço de saúde, ele é desdobrado em outros 7 processos de segundo nível, que é, por exemplo, prestar atendimento na UTI. E aí, esses processos de segundo nível, eles podem ser desdobrados em outros processos de terceiro nível, como, por exemplo, prestar serviço de enfermagem. Ao longo da modelagem desses processos, podemos perceber a identificação das áreas relacionadas com esses processos. Então, aqui temos, né, as principais áreas envolvidas. Aqui temos as principais áreas envolvidas. Eu não deixei aqui visível o nome da área, por ser dados sigilosos. Mas aí você começa a identificar aqueles setores que são considerados, juntamente com os processos críticos, os setores mais críticos, né? São as áreas que esses processos eles transcorrem, né? Eles são transversais. Então, um processo ele não ocorre apenas em uma unidade, ele translada, né, as unidades, por assim dizer. Então, quais são as próximas etapas? Então, após a construção da cadeia de valor, né, em um projeto de pesquisa, por exemplo, tem a identificação dos macroprocessos críticos, como eu falei. Após a identificação desses macroprocessos, tem toda aquela questão do detalhamento, conforme eu bem coloquei anteriormente. Então, a etapa seguinte é a construção do mapa fluxo de valor, né, desses macroprocessos críticos identificados. Esse mapa fluxo de valor é aquela questão de identificar as áreas, as atividades que agregam valor e são necessárias, as atividades que são necessárias e não agregam valor, e aquelas atividades que elas não são necessárias e nem agregam valor. Então, essas atividades elas devem ser descartadas. E aí tem a questão da identificação e análise dos problemas, né, por meio do levantamento, por meio da construção desse MFV, como é conhecido na literatura. Posteriormente, tem a elaboração dos planos de ação e a preposição de indicadores para monitoramento, né, se essas ações elas realmente surtiram efeito. E aí, assim por diante. Tem a questão de reuniões de análise crítica para discutir os resultados desses indicadores que foram propostos. Basicamente é isso. Espero que eu tenha contribuído com o entendimento de vocês sobre o que vem a ser uma cadeia de valor da organização. Muito obrigado.